Bom dia a todos e todas, bem-vindos, bem-vindas mais uma vez à sessão científica da Fiocruz Bahia, que ocorre todas as sextas-feiras via Zoom. Essas sessões elas são gravadas e são disponibilizadas a partir da segunda-feira no canal YouTube da Fiocruz. Se vocês perderam alguma sessão ou querem rever alguma delas, vocês podem olhar lá o canal, que está tudo registrado. Se vocês quiserem também conhecer mais sobre a Fiocruz Bahia, podem visitar nosso site, conhecer nossas linhas de pesquisa, nossas áreas de atuação. Serão muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Letícia Costa Lotufo, da Universidade de São Paulo, que é minha contemporânea da faculdade. Então, como a gente diz lá em São Paulo, ela é minha veterana. Eu entrei no ano de 91 na faculdade e ela entrou em 90, então ela era minha colega de cantina, de lanchonete, de festas, de tudo mais. A gente não chegou a fazer disciplinas juntas e somos amigas, então, desde essa época. Eu queria também, antes de apresentar aqui a doutora Letícia formalmente, queria dizer que tem uma passagem da minha vida pessoal que é muito importante, que envolve a presença dela. Quando eu terminei meu doutorado, né, em São Paulo, eu estava já disposta a vir para a Bahia por razões pessoais e tal, e eu falei, eu vou para a Bahia, vou para Salvador. E aí, chegando lá, eu vou ver o que eu faço, eu vou procurar a Fiocruz, eu vou para a UFBA e vou ver em qual grupo de pesquisa eu posso me inserir para fazer o pós-doc. E a Letícia, quando ouviu eu contar isso, ela falou assim, de jeito nenhum, você vai sair daqui de São Paulo já com esse pós-doc arrumado. Você vai chegar lá em Salvador com um laboratório, um lugar para ir, um projeto, um supervisor, uma supervisora. Você não vai chegar lá e procurar, você já vai sair daqui armada. Aí eu falei, verdade? Ela falou, sim, verdade. Aí eu falei, tá bom. E então, assim, foi um impulso muito forte que ela me deu para eu, quando eu terminei o doutorado, eu procurar a doutora Aldina e o doutor Manuel Barral aqui na Fiocruz, e aí foi assim que eu comecei minha carreira na Fiocruz. Então, Letícia, eu te agradeço por esse momento de sabedoria. Foram muitos na nossa vida, mas esse foi particularmente importante para a minha vida profissional. Então, eu te agradeço muito por esse momento. Então, a Letícia, ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo e doutorado em Ciências também pela mesma universidade, com um estágio pós-doutoral na própria Universidade de São Paulo e depois no Scripps Institution of Oceanography na Universidade da Califórnia, em San Diego. A doutora Letícia, ela, após voltar a se formar no doutorado, ela foi professora da UFC durante um tempo, depois voltou para São Paulo, onde ela está atualmente, na Universidade de São Paulo. Ela teve várias atuações na gestão, então eu quero ressaltar aqui o comprometimento dela com essas atividades. Ela foi vice-presidente e diretora executiva da Sociedade Brasileira de Farmacologia e Terapêutica Experimental, a SBEFT. Ela foi membro do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e, como eu disse, professora do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da UFC durante bastante tempo. Ela também foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Farmacologia da UFC e membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. Atualmente, ela faz parte da coordenação do Programa Biota, FAPESP, e é professora titular do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. A atuação da Letícia em pesquisa científica envolve a busca por novos fármacos anti-câncer encontrados na biodiversidade brasileira, em especial no ambiente marinho. E ela vem desenvolvendo projetos para o conhecimento da biodiversidade microbiana e do seu potencial biotecnológico, visando o desenvolvimento sustentável de novos fármacos. Então, ela vai falar aqui de um tema para a gente que é parcialmente familiar, né, que é a questão de fármacos e busca de tratamentos, mas numa área que não é familiar para a gente, que é a área da biodiversidade e toda a riqueza que o nosso país possui e como a gente pode usar essa riqueza a favor do desenvolvimento sustentável e tecnológico também. Então, Letícia, muito obrigada por estar aqui com a gente, você de São Paulo e a gente aqui em Salvador e no Brasil. Bem-vinda, vamos lá. Bom dia a todos, muito obrigada, Camila, pela apresentação.
né? Eu nem lembrava dessa passagem da sua mudança para a Bahia, mas depois que você falou, eu lembrei. E, na verdade, a Camila foi bastante formal, mas a gente é quase irmã, né, Camila? A gente tem uma história aí pessoal, profissional, a gente só não conseguiu ainda pegar os nossos produtos naturais marinhos e testar, né, para a ação leishmanicida, que esse é sempre um projeto que a gente teve, mas que a gente está aí, a gente está postergando, né? Uma hora chega, uma hora essa Uma hora oportunidade chega. vai. Né? Mas é um prazer estar aqui com vocês e eu conheço a Fiocruz da Bahia, uma instituição, né, fantástica. Eu tenho um ex-aluno que é pesquisador aí, que é o Daniel Bezerra. Eu já vi um quadradinho com o nome do Daniel aqui, então é uma proximidade além da Camila também. Então é isso, eu vou começar a contar um pouco para vocês, vou compartilhar aqui minha tela. Qualquer problema, Camila, por favor, você me avisa. Uhum. Né? Tá Estamos ótimo. aqui, tá bom? Então, gente, na verdade, eu combinei com a Camila de fazer uma introdução um pouco mais ampla, né, acerca do trabalho que a gente faz aqui no laboratório e das questões envolvidas com o acesso ao patrimônio genético do ambiente marinho, né, e como esse tipo de trabalho, feito de forma responsável e sustentável, ele pode contribuir para atribuir valor aos recursos naturais marinhos e ajudar, inclusive, a gente a justificar os nossos programas de conservação do ambiente marinho, né? Então, a gente vai começar aqui com uma introdução um pouco mais ampla. Eu quero contar um pouco para vocês, né, contextualizar a nossa apresentação dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, falar um pouco sobre a biotecnologia marinha, do que já é produto, né? Do que já está na prateleira da farmácia, e trazer, então, a experiência do nosso grupo de pesquisa, que começa, né, lá em 2000 e pouco, na Universidade Federal do Ceará, e hoje em dia já faz 6 anos que eu estou aqui na Universidade de São Paulo. Então, para aqueles que não conhecem, né, a gente está tendo uma discussão muito grande agora, tentando trazer os nossos projetos de pesquisa, a FAPESP, inclusive, que é a FAP aqui do estado de São Paulo, adotou essa linguagem de trazer os nossos projetos para dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? Na verdade, é um programa das Nações Unidas, né, no sentido de coordenar uma ação global para acabar com a pobreza, né? Não são objetivos simples, mas são muito necessários. Então, desde a erradicação da pobreza, a proteção do meio ambiente, né, até a busca, né, de paz e prosperidade para todos. Mas o que eu quero trazer para vocês, mais especificamente para a nossa conversa de hoje, né, são aqui os objetivos 14 e 15, que falam diretamente sobre a biodiversidade. Então, a vida na água e a vida na terra. E, na verdade, a nossa visão aqui, a gente está, né, do nosso grupo de pesquisa, é que, juntamente, a proteção da biodiversidade de uma forma ampla, que essa figurinha aqui já foi que a gente fez com um projeto que a gente tem submetido aqui em São Paulo, a gente entende que a conservação da biodiversidade, junto com os programas de educação de qualidade, eles abraçam praticamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, assim, antes da gente entrar no ambiente marinho, talvez vocês estejam, né, pelo menos o Daniel, eu sei que trabalha mais com plantas, vocês têm que imaginar que entender a biodiversidade, por exemplo, de uma floresta, entender a microbiota associada às árvores daquela floresta, vai te dizer da resiliência, vai te dizer como conservar melhor aquele recurso. Conservar a floresta é conservar os mananciais, né? É promover emprego para quem está relacionado diretamente para as comunidades tradicionais que ali estão. Então, o que a gente precisa enxergar é regular o clima, né? É que essa ideia da conservação do ambiente, que, infelizmente, aqui no Brasil a gente vem fazendo um trabalho muito aquém do desejado,
ele passa pela garantia não só do sustento e da manutenção, né, da homeostasia do planeta, falando, emprestando um termo da biologia, mas para também proporcionar para gerações futuras, né, um ambiente que a gente possa desfrutar e utilizar de forma responsável. E aí, olhando um pouco mais o nosso objetivo de número 14, que é conservar e usar sustentavelmente os oceanos, os mares e os recursos marinhos, eu gostaria de lembrar, né, porque em breve, daqui a uns 10 minutos, eu vou focar muito mais, né, no componente químico desse ambiente. Mas a gente precisa lembrar que o oceano é muito mais, né, do que a gente está familiarizado, e aí eu não falo nós cientistas, mas eu falo a população de um modo geral, que a gente pensa primeiramente no fornecimento de alimento, né, com pesca e aquicultura. A gente tem um envolvimento com o oceano grande também, com a exploração de petróleo, mas o oceano é muito mais que isso. O oceano é fundamental para estabilizar o clima, ele é fundamental no armazenamento de carbono, ele produz oxigênio, né, com o plâncton, ele fornece alimento e ele abriga uma diversidade única e pouco conhecida que fornece inúmeros serviços ecossistêmicos. E aí a gente tem, né, uma relação da humanidade muito próxima com o oceano, inclusive porque a nossa ocupação do planeta é muito maior, né, nas áreas costeiras, até por essa proximidade, por essa ideia de um oceano provedor, certo? Falando em diversidade, assim, para os biólogos, né, quando a gente pensa em diversidade de espécies, para a prospecção de produtos naturais, quanto mais diversa for a fonte, maior a probabilidade de você encontrar coisas diferentes que você tá buscando. Ou seja, se eu fizer a prospecção numa família, por exemplo, Asterácea, eu tenho uma alta incidência de lactonas sesquiterpênicas. Mas se eu olhar Asterácea, Malpighiácea, né, Mirtácea, eu vou aumentando essa diversidade química que eu posso encontrar. E aí, vindo para o ambiente marinho, quando a gente pensa na diversidade animal, por exemplo, a gente tem, dos 36 filos que existem, 34 estão representados no ambiente marinho. E mais que isso, 17 deles, são exclusivamente marinhos. Então, eu só encontro se eu prospectar no ambiente marinho. Então, a gente tem um oceano que é imenso, ocupa a maior parte do planeta. A gente imagina que foi lá que começou a nossa história evolutiva, então a gente tem milhões de anos de evolução selecionando, né, vias biosintéticas únicas, que vão ser elas que vão resultar nessa produção de metabólitos interessantes, e a gente tem, então, ali, assim, um ambiente ainda muito pouco explorado, como a gente vai ver, né, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente teve um projeto, gente, de 2001 a 2010, que chamou Censo da Vida Marinha, né? Census of Marine Life. E nessa organização mundial que teve, que juntou mais de 2.700 cientistas, a gente tem, na verdade, a descrição de mais de 6.000 potenciais novas espécies. Então, quando a gente olha a diversidade marinha, esse mapa é interessante porque ele mostra para a gente um hotspot aqui na área da Polinésia Francesa, né? Onde a gente tem a maior diversidade do mundo, já catalogada, mas a gente tem áreas como, por exemplo, chamando a atenção do Brasil aqui, que teria uma diversidade relativamente pobre. Mas será que a gente tem conhecimento da diversidade marinha brasileira suficiente para dizer que essa é uma área pobre, né? Pobre de espécies endêmicas? Né? Eu particularmente acho que não, porque na nossa experiência pessoal, por exemplo, quando nós mudamos para o Ceará, o meu marido é taxonomista de assídias, o Tito Lotufo, quando a gente chegou no Ceará, existiam 6 espécies de assídia, eu vou já mostrar uma assídia para vocês, descritas, mas quando a gente foi embora, depois de alguns anos, ele tinha descrito, já chegava a 30 espécies.
Isso para um grupo que, no Brasil, é relativamente bem estudado. Então, assim, a gente conhece muito pouco. E a nossa falta de conhecimento, ela compromete a nossa capacidade de usar esse recurso de uma forma responsável e de propor uma estratégia de conservação eficaz. E aí, vindo agora, né, para 2021, a ONU entendendo que a gente tem uma degradação do ambiente marinho, né, muito além assim, do que a gente conseguia prever e muito além do que esse ambiente vai ser capaz de suportar por muito tempo. Então, assim, lança-se a década dos oceanos, né, que na ideia de promover uma ação global, é a ciência que precisamos para o oceano que queremos. Então, nessa ideia da década dos oceanos, a gente enxerga o oceano como um recurso de todos e de conservação também de responsabilidade de todos. Esses números são muito interessantes, gente, que talvez, né, não sei quantos de vocês estão familiarizados, mas o oceano fornece alimento para cerca de 3 bilhões de pessoas, né? Então é quase metade da população mundial. A gente tem 30 milhões de empregos diretos relacionados ao oceano, gerando uma riqueza equivalente a 3 trilhões por ano, e isso significa, né, a quinta economia do mundo, só para dar uma ideia para vocês assim, da dimensão disso. Então, existe uma série de iniciativas que estão sendo tomadas. Aqui em São Paulo, o professor Alexandre Turra, né, ele tem uma cátedra da Unesco, ligada ao Instituto de Estudos Avançados da USP, e está promovendo muitas iniciativas. É claro que essas iniciativas estão ocorrendo pelo Brasil inteiro também. Então, assim, eu não vou entrar em detalhes da década, mas vocês acham essas informações, né, disponíveis aí na internet, mas a visão é desenvolver o conhecimento científico, construir infraestrutura e promover parcerias para um oceano sustentável e, acima de tudo, saudável. Né? Então, eu convido vocês a se engajar nisso, porque você não precisa estar fazendo a ciência que a gente faz dentro do meu laboratório, mas existe uma série de iniciativas. Por exemplo, semana passada, o Projeto Coral Vivo ele promoveu uma iniciativa de limpeza da praia. Então, no Brasil inteiro, né, foram equipes para a praia coletar lixo. Então, às vezes, a gente pode simplesmente pegar... Né, antes de tudo, a gente vai na praia, em Salvador, vocês têm um litoral maravilhoso, e a gente não deixa nada. Tudo que a gente levar, a gente traz com a gente. E, se possível, a gente está precisando coletar um pouco do que tem lá, porque a quantidade de plástico que a gente tem relacionada, né, no oceano está causando um estrago, né, na biodiversidade muito grande. Ainda pensando nos recursos genéticos marinhos, agora já direcionando um pouco mais para o que a gente faz, o que é um recurso genético? A gente teve toda essa discussão que se promoveu ultimamente, né, sobre a questão do CEGEM, da gente ter que catalogar todas as nossas pesquisas, o acesso, né, a essa informação como um patrimônio nacional. Então, a informação contida em todas as espécies, né, sejam animais, plantas, micro-organismos, ela compõe esse recurso genético. E qual é o tamanho desse recurso genético, né? A gente não tem ideia. A gente tem previsões, por exemplo, aqui, se vocês olharem esse quadrado em vermelho, né, o que a gente tem catalogado, por exemplo, para os oceanos, somando tudo, seria algo em torno de 200 mil espécies descritas. Mas a previsão é que a gente tenha mais, né, de 2 milhões de espécies associadas. Então, assim, a gente está olhando a ponta do iceberg ainda, e a destruição está acontecendo numa velocidade altíssima, e talvez a gente nunca venha a conhecer, né, essas espécies que compõem esses 2 milhões que estão aqui, né, previstos. Mas que diversidade é essa que a gente vai conversar aqui hoje? É fácil para a gente ir numa praia e ter uma visão dessas, né? Já para aqueles que gostam de se aventurar um pouco mais e colocar uma máscara, a gente percebe que muitas vezes, mergulhando nesses recifes, a gente tem uma diversidade imensa, e eu prometi para vocês que ia mostrar as assídias, né? Então, aqui na ponta a gente tem uma assídia, ectenacídia turbinata, criada,
né, por aquicultura, porque está relacionada a um medicamento para uso no tratamento do câncer. A gente tem aqui outra assídia, né, outra aqui roxinha, temos aqui uma de Dêmeno. Então, assim, são animais super bonitos e coloridos, né? Mas não são os únicos. A gente tem aqui moluscos, né? Uma água-viva, lagosta, nudibranquios aqui embaixo. Mas será que isso mostra a grandeza da diversidade do oceano? Eu sempre gosto de seguir com esse slide, porque, na verdade, o que a gente consegue ver é só uma pequena fração do que está lá, né? Porque cada um desses organismos, na verdade, é o que a gente chama de um sistema holobionte, ou seja, ele tem bilhões de micro-organismos associados a eles, né? Então, assim, já existe uma fauna, flora, né? e micro-organismos que a gente não consegue ver quando a gente pensa nas frações do plâncton, por exemplo, e ainda existem as bactérias associadas a cada uma dessas matrizes. Então, assim, é de fato fascinante, né, ter acesso a esse mundo que se abre. Quando você coloca uma máscara de mergulho e mergulha, você vê um jardim. E quando você pega, talvez, um microscópio, você vê que aquele jardim é muito mais rico em detalhes do que a gente é capaz de ver a olho nu. E, nesse ambiente, na verdade, as espécies se comunicam, a gente não, exceto alguns mamíferos, né, que emitem sons, e a gente conhece as baleias, né, golfinhos, a gente tem a maior parte das espécies que habitam os oceanos se comunicando através de substâncias químicas. Então, são justamente essas substâncias que a gente chama de produtos naturais ou metabólitos secundários que vão interessar do ponto de vista químico e farmacológico para a prospecção, não só de fármacos, mas de cosméticos, de produtos que possam ser utilizados na agricultura, né? Essas moléculas seriam a base de bioprodutos que podem ser desenvolvidos a partir da biodiversidade marinha. E por que esses produtos naturais eles são tão interessantes, né? A gente, na verdade, tem um ciclo de evolução da indústria que é curioso, porque no começo, historicamente, assim, nos períodos antigos, toda a nossa terapêutica foi baseada no uso de plantas e produtos naturais. E aí, essa pesquisa foi incorporada no desenvolvimento da indústria farmacêutica, quando ela surge, né? Talvez os medicamentos mais antigos que a gente tenha são a aspirina, né? Do ponto de vista mais formal, e a própria morfina, são substâncias naturais, a gente desenvolve essa área, mas há na década de 70, 80, uma mudança de olhar da indústria para as bibliotecas que a gente consegue obter através de química combinatória. Então, a gente pensou, não, vamos resolver o nosso problema de forma independente da natureza. Mas foi muito frustrante, porque, infelizmente ou felizmente, no laboratório, a gente não consegue se apropriar dos anos e anos de história evolutiva que tem, né, no ambiente natural. Então, os produtos naturais, eles têm características próprias que tornariam eles mais interativos com as nossas moléculas biológicas. E isso é decorrente de anos de evolução conjunta. Então, a complexidade estrutural, a presença de oxigênios, gente, são centros reativos, o oxigênio, que podem fazer adição de Michael, podem doar elétrons ou receber elétrons das nossas proteínas, dos nossos ácidos nucleicos. Então, assim, a possibilidade de interação com as nossas moléculas biológicas, né, que fazem as nossas funções biológicas, é muito grande. Mas esses produtos naturais, nem tudo são flores, né? A gente tem, na verdade, aí um tamanho que é desafiador. Então, muitas dessas moléculas, vocês estão vendo aí a vancomicina, que é um antibiótico, a rapamicina, né, que é um inibidor de mTOR, que está sendo utilizado na clínica como imunossupressor e como antitumoral, que são moléculas, do ponto de vista da química farmacêutica, enormes, são muito difíceis de formular para o uso humano. E elas não obedecem o que a gente chama da lei de Lipinski, né? Que seriam as características, a lei dos 5, as características que a molécula deveria ter
para ser transformada num medicamento. Então, elas são também desafiadoras, né? Isso aqui para mostrar para vocês as revisões do Newman e do Greg, que são publicadas anualmente, são muito interessantes, e mostram para a gente que, na fatia de todos os fármacos anticâncer, que é o que a gente estuda, a gente tem, né, um crescimento muito grande da fatia dos chamados imunobiológicos, né, que são os anticorpos monoclonais, as vacinas surgem aqui, aparecem, mas nas moléculas de tamanhos pequeno, né, naqueles fármacos mais convencionais, todas essas fatias da torta, com exceção dessa que está aqui em amarelo queimado, são derivadas de alguma forma de produto natural. Então, aqui o verde ou são produtos naturais, ou são baseados, né, num derivado de um produto natural, ou são moléculas aqui sintéticas, mas que foram feitas e desenvolvidas a partir de um produto natural. Então, quando a gente está conversando aqui, a gente não está falando de fitoterapia, a gente está falando de inspiração para o desenvolvimento de fármacos e medicamentos, né? A gente publicou essa revisão aqui agora em 2020 no British Journal of Pharmacology, que vocês podem ter acesso, e na época a gente tinha 4 medicamentos que estavam sendo utilizados, né, que estavam aprovados para uso clínico. Não, desculpa, tinham 5 medicamentos aprovados para uso clínico. E até hoje em dia, 2021, eu olhei ontem, porque eu estava escrevendo o projeto de uma aluna, a gente já tem 16. Então, se vocês olharem, a gente tem de 5 que estavam aprovados naquele momento, né? Pelo menos para tratar o câncer eram 5, eram 9 ao todo, agora a gente tem 16 ao todo, sendo 11 desses aprovados para tratar o câncer. Então, para vocês terem uma ideia como essa área se desenvolveu. E uma coisa que eu gosto de trazer aqui, já agora entrando para uma coisa mais técnica, né, é que cada uma dessas histórias, por exemplo, a plitidepsina, a trabectedina, o adcetris e a eribulina, que são fármacos que estão na clínica, eles trazem uma história de 30, 40 anos de pesquisa que não só nos ensinou, né, nos deu uma nova alternativa terapêutica, mas, por exemplo, a plitidepsina como uma substância capaz de inibir um fator de alongamento, né, na hora da produção de proteínas, causando o acúmulo de proteínas mal enoveladas, que levaria para uma apoptose. Então, assim, a trabectedina, ela liga no DNA e ela foi inicialmente descrita como agente alquilante, mas, na verdade, rapidamente a gente descobriu que ela era o primeiro produto capaz de deslocar um fator de transcrição do DNA. E isso abriu possibilidades, por exemplo, para o tratamento de alguns sarcomas que eram antes intratáveis. Então, assim, a gente traz nessa história dessas moléculas de química única também alvos terapêuticos únicos, né? Aqui, desse outro lado, a gente já tem um alvo terapêutico muito familiar do tratamento do câncer, que são os microtúbulos, mas a eribulina, por exemplo, ela é ativa para pacientes de tumores de mama que são resistentes aos taxanos. Então, elas dão mais uma alternativa de terapia, né? E aqui a dolastatina, na verdade, a auristatina, que é o produto natural marinho, ele é extremamente tóxico, ele foi descartado do uso como uma substância, né, isolada, mas ele ressurge, e hoje em dia a gente já tem 6 medicamentos aprovados nessa classe, porque eles ligaram esse produto que era tóxico a um anticorpo monoclonal que reconhece receptores das células, né, tumorais. Então, aqui está exemplificado o adcetris, que tem um anti-CD30, mas a gente já tem, por exemplo, a auristatina ligada ao trastuzumab para ser usado em tumores de mama. Aqui é uma estratégia para tratamento de linfoma. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode aprender, não só do lado de desenvolver um produto, mas de aprender mais sobre a doença quando a gente estuda essas moléculas. Então, só para a gente fechar essa parte inicial, diversidade biológica, a gente gera diversidade química, que gera inovação. Então, assim, quando a gente pensa nesse componente do oceano, a gente tem um valor estimado aí de mercado que a gente pode explorar de forma sustentável,
sem destruir o ambiente marinho, de alguns trilhões de dólares, né? E algo como mais de 200 de medicamentos que estão aí esperando para a gente, né, descobrir e desenvolver. Não estou dizendo que é um processo fácil, mas que está lá uma riqueza imensa. Isso falando de fármaco. Se a gente fosse falar de cosmético, essa aplicação é muito mais direta e, né, já está aí rendendo, né, também milhões e milhões, né, de dólares para as empresas de cosmético. Então, contando um pouco para vocês da nossa rede, né, a gente chama, a nossa rede de pesquisa é a rede Prospecmar, né, de prospecção marinha. Então, qual é o nosso alvo? O nosso alvo é encontrar substâncias que têm atividade anticâncer, né? Seriam os chamados HITs. Para quem está familiarizado com o processo de descoberta de um medicamento, esses HITs inspiram o desenvolvimento do que a gente chama de leads. E esses leads são as substâncias que vão dar origem aos medicamentos. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a nossa pesquisa ela acontece numa fase inicial do processo de desenvolvimento de um fármaco, né? E tudo pré-clínico, por hora. A gente, na verdade, o que a gente tem feito é usado várias estratégias, e eu vou tentar usar o exemplo do trabalho que a gente faz no arquipélago de São Pedro e São Paulo para mostrar para vocês várias dessas estratégias, ou seja, as mais convencionais, onde eu vou testando, né, e fazendo isolamento bioguiado de substâncias ativas, aquelas mais que usam técnicas ômicas, e a gente tá engatinhando no entendimento da conversa com as bactérias, isso eu não vou falar para vocês hoje, mas a gente tem feito uma incorporação de estudos alvo-direcionados que têm dado resultados bem interessantes. Deixa eu tentar ir mais rápido um pouquinho. A gente tem duas redes parceiras, uma rede de diversidade, né, de diversidade marinha, coordenada pelo professor Sérgio Flutter, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente tem uma colaboração com o PEL de Ilhas Oceânicas, que é coordenado pelo professor Carlos Eduardo Ferreira, da Universidade Federal Fluminense, porque uma pesquisa desse tamanho, a gente não consegue fazer sozinho. A gente tem muitas interações, inclusive porque são eles que mergulham, coletam e trazem o material para a gente estudar no laboratório, né? Então, isso tem agregado valor a todas as três redes que trabalham juntas. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem a segunda maior costa do mundo, né? É contínua, só perde para a Austrália, e uma diversidade de habitats. Eu acho que essas duas fotos aqui do cantinho são fotos da Bahia, né? Que a gente tem, então, a diversidade de habitats que a gente pode explorar na nossa costa brasileira. Além da costa, a gente tem as nossas ilhas oceânicas, Fernando de Noronha, Martins Vaz e Trindade, a gente tem o arquipélago de São Pedro e São Paulo, onde a gente tem a única coisa, já eu vou contar mais para vocês, é uma estação científica, a gente tem o atol das Rocas, então, assim, tem milhões de quilômetros quadrados para prospectar, né? O nosso laboratório de campo. O que a gente faz? A gente quer fazer uma pesquisa sustentável. Então, para ser uma pesquisa sustentável, a gente não vai lá e coleta 5 quilos de uma assídia, de um coral, de uma esponja, porque isso não é sustentável. A gente coleta 50 gramas e coleta sedimento. Chegou no laboratório, a gente vai isolar, né, a microbiota associada a esses organismos ou ao sedimento, usando métodos tradicionais de microbiologia. A partir do momento que a gente isola essas bactérias, a gente montou uma coleção de bactérias marinhas, que hoje em dia tem cerca de 1.300 cepas depositadas, coletadas e obtidas de várias partes do litoral brasileiro, assim como da Antártida, de coleções de mar profundo, tudo através de colaboradores. Então, para vocês terem uma ideia da diversidade de origens, né, das nossas cepas. E cada uma dessas cepas, então, ela é crescida em meio líquido, a gente produz um extrato orgânico e a gente faz um ensaio de MTT, utilizando célula tumoral, para caracterizar o nosso banco, ativo, não ativo. Além disso, o que a gente tem feito é uma injeção desses extratos num sistema de cromatografia líquida acoplado à espectrometria de massas, e a gente cria um fingerprint, né, uma impressão digital química de cada extrato que a gente tem no nosso banco. Então, através de estudos de fragmentação e utilizando uma base de dados, né, que a gente chama de GNPS,
Só para vocês terem uma ideia, assim, a fórmula molecular, que é o que o espectrômetro de massas dá para a gente, ela pode ser comum a substâncias completamente diferentes, né? Elas só são formadas pelos mesmos átomos. Mas quando a gente analisa como essa substância quebra, a gente já tem uma identidade melhor daquela substância química. Por exemplo, se eu jogar um copo de vidro no chão, ele quebra de um jeito. Se eu jogar um vaso, eu vou ter, né, uma outra, eu tenho uma probabilidade, eu tenho fragilidades diferentes para quebrar. E é usando essa informação de como as moléculas se quebram, né, quando eu bombardeio elas com energia, é que isso aqui, então, é utilizado para que a gente construa o que a gente chama de redes moleculares, que vai me dar essa identidade química de cada extrato. E essa conversa entre comunidade bacteriana dos corais, das arcídeas, das esponjas, dos sedimentos, e a diversidade química associada a essas bactérias, ela tem mostrado muitos desenrolares para a gente. Aqui, só um gostinho de um trabalho mais ecológico, onde a gente coletou 2 espécies de coral em 3 pontos da costa brasileira, né? Então, a gente tem essas espécies, são próximas, mas não são a mesma espécie. Quando a gente analisa a impressão digital química delas, a gente vê que elas são muito mais próximas entre si, quando coletadas no mesmo lugar, né, do que a mesma espécie coletada em lugares diferentes. Ou seja, o ambiente ele é um forte determinante do metabolismo daquelas substâncias, o que mostra para a gente, daquelas bactérias, o que mostra para a gente que, num ambiente de pressões globais e de mudanças climáticas, a gente está mudando a conversa entre essas espécies, o que pode ser desastroso, né? E aí, agora vamos contar um pouco dos estudos no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então, o arquipélago está aqui, eu acho super bacana contar para vocês que a nossa zona econômica exclusiva, que inclui o entorno do arquipélago, ela só é nossa se a gente ocupar o arquipélago. E o que o Brasil fez? O Brasil fez há 25 anos um programa para o arquipélago, que ele tem um revezamento de equipes científicas que vão pesquisar no arquipélago de São Pedro e São Paulo. Por quê? Porque só tem uma estação científica lá, a gente tem que manter ocupado, e o Brasil tinha 2 caminhos. Ou ele manda a Marinha, né, e faz algo como uma estrutura militar, ou ele manda os cientistas e atrela não apenas a ocupação, né, mas também traz a probabilidade de conhecer aquele ambiente de cada vez melhor. E foi isso que foi feito. Então, aqui nós começamos em 2010 a nossa pesquisa no arquipélago. A primeira coisa é o trabalho que eu já mostrei para vocês. A gente foi lá, coletou um monte de amostras, coletou arcídeas e sedimento e saiu separando as nossas bactérias marinhas. Então, usando o método aqui de carimbo, a gente isolou 173 cepas, e usando o método de diluição, a gente isolou 95. A partir daí, a gente testou, como eu falei, produziu os extratos, testou a citotoxicidade, e a gente chega a um número impressionante de 22% de extratos ativos que valeriam a pena estudar do ponto de vista, né, de atividade, de potencial atividade antitumoral. E aí eu vou contar para vocês rapidinho a história dessa bactéria, da BRA177, que foi selecionada desse estudo, e começamos, então, pela abordagem convencional. O que a gente fez? A gente cresceu a bactéria em meio líquido e fez um isolamento bioguiado. Primeira coisa, a gente sequencia o gene do 16S, né, do RNA ribossomal da bactéria, que é uma forma de você identificar a bactéria, porque é uma parte do genoma muito conservado dessas bactérias. A gente compara elas no NCI, né, no BLAST, e a gente tem, então, a identificação dela como sendo do gênero Actinomadura. A partir do isolamento bioguiado, nós chegamos nessa série de substâncias aqui, essas 3, 1, 2, 3, que são prodigininas, e elas são, na verdade, substâncias relacionadas a uma substância que tem um nome maravilhoso, que chama prodigiosina, que é prodigiosa, e eu vou ajudar vocês a entender por que ela é prodigiosa. Então,
Entendendo que essas substâncias eram as substâncias bioativas, a gente fez também o sequenciamento do genoma da bactéria, que é outra forma de você prospectar, né, por mineração genômica, e chegamos a que aquela bactéria, nós estamos estudando uma substância derivada de uma via de síntese de polissetídeos, mas que, na verdade, essa bactéria ela tem um potencial para produzir muitas outras classes de substância, né? Então, vocês terem uma ideia como uma bactéria pode abrir um leque de possibilidades imensas. Então, a gente descreve o cluster de biossíntese, aqui só para mostrar para vocês, né? Compara isso com outros que já estão na literatura e a gente chama de minerando esse genoma para descrever o que a bactéria potencialmente pode produzir. E aí, a gente isolou as substâncias... deixa eu ver aqui. Assim um monte. Né? A gente fez o primeiro fingerprint químico que eu contei para vocês, e é isso que a gente tem, ó, uma redes de substâncias que essas bactérias podem produzir, aqui em pink, a BRA177, e aqui as prodigininas que a gente tinha achado por estudo convencional. Então, essa metodologia permite, a gente não tem a substância para estudar, mas a gente conhece o que tem produzido por cada bactéria que a gente tem no banco. E para, né, finalizando já, a gente tem a abordagem alvo direcionada, que significa o quê? Agora, eu parto de uma proteína que tem relevância no câncer e que eu quero modular. Então, qual seria um bom alvo? É a minha pergunta central para começar esse estudo. E aí, o nosso estudo, ele usa células de melanoma, né? A gente não vai fazer uma revisão aqui ampla do melanoma, mas o melanoma como uma doença-alvo é um câncer de baixa incidência, né? Baixa prevalência, mas que vem aumentando nos últimos anos e com um prognóstico muito ruim associado, apesar de ser uma das áreas onde a gente teve a maior evolução da terapia, com a introdução das terapias alvo direcionada, dos inibidores de BRAF, né, e com a incorporação de imunoterapia, agora com os inibidores de checkpoint, tipo anti-PD1 e anti-PDL1. Isso mudou um pouco, né, o cenário do desenrolar do melanoma, mas a gente ainda tem muito espaço para melhorar, né, a resposta terapêutica dos pacientes. E aí a gente começou a nossa prospecção de um alvo interessante e nos deparamos que a survivina é uma proteína que está super expressa no melanoma e associada a um prognóstico ruim, né? O nome dela já é curioso, porque é a sobrevivência da célula que é alterada, e a gente, então, começou a estudar a survivina nesses modelos de melanoma. Então, a gente tem aí... a survivina é uma proteína da família das proteínas inibidoras de apoptose, é uma proteína super pequenininha, né, que forma dímeros e cuja função é a promoção de sobrevivência na célula. Acho que eu até já falei isso. A gente tinha, então, o alvo, que é a survivina, a gente consegue produzir isso num sistema de expressão heterólogo, a coleção de bactérias marinhas, eu acho que eu estou meio atrasada, Camila, mas eu vou tentar terminar aqui rapidinho. E a nossa coleção de bactérias e as alunas, né, a Paola, a Larissa e a Cristine, que estavam trabalhando nesse projeto. Então, a primeira coisa, a gente expressa a proteína num sistema heterólogo, incuba, né, e liga isso numa resina, pega os nossos extratos ou substâncias puras, incuba, lava, né, quebra a ligação das substâncias que teve no nosso alvo e analisa isso num sistema de LC-MS. Bom, quando a gente começou o nosso estudo, a gente usou o extrato da bactéria, né, da BRA177, usando as proteínas inibidoras de apoptose como alvo, e logo a gente chegou numa série de hits, de substâncias que interagiam, eram ligantes desse alvo. Quando a gente fez o perfil de fragmentação, essas substâncias, para a nossa felicidade, porque é muito mais difícil você isolar as substâncias, elas eram aquelas prodigininas que a gente tinha isolado já por fracionamento bioguiado. Então, isso facilitou a nossa vida, porque a gente já tinha as substâncias que a gente queria estudar. E aí, a gente teve um outro projeto, que é colaboração com o professor dos Estados Unidos, que ele estava buscando moléculas fluorescentes para serem marcadores de survivina.
E aí ele fez esse estudo, então ele pegava a resina dele, funcionalizava, né, com a survivina, incubava com os extratos que ele estava estudando, um deles era a BRA 177, mas agora ele monitorava a afinidade pela presença de fluorescência. Por quê? Porque as prodigininas são substâncias fluorescentes. E com isso ele chegou ao mesmo resultado que a gente chegou na nossa cromatografia de bioafinidade, mostrando que as prodigininas tinham afinidade, né? Está aqui ela, a 177. Vocês podem olhar aqui, ó, quando a gente tem o controle negativo incubado, né, nessas vesículas que ele criava, quando a gente colocava a prodiginina, a fluorescência aparecia. Na verdade, aqui é o extrato da nossa bactéria, aqui é o extrato de uma esponja que também tinha, né, uma prodiginina, no caso, a prodigiosina. Bom, as prodigininas, gente, são conhecidas há muitos anos, elas eram atribuídas a um milagre, por isso que elas têm a primeira delas foi denominada prodigiosa. Por quê? Porque elas são pink, e elas cresciam na hóstia, né, na igreja, então, ou no pão, e davam essa coloração avermelhada. E aí, no final, né, do século XIX, a gente tinha isso como um milagre, mas, na verdade, a ciência explicou o milagre. Não era um milagre, mas era a produção de uma substância por uma bactéria, né, pela serrácea, que crescia no pão e na hóstia. E no começo do século passado, do século XX, a gente tem a elucidação estrutural e essas moléculas são muito estudadas. A gente tem vários mecanismos, inclusive um que é a indução de apoptose. Então, com isso, o nosso quebra-cabeça estava completo. A gente tinha a survivina como sendo um alvo, né, interessante para estudar no melanoma, as prodigininas atuando relacionadas à survivina e como substâncias que eram capazes de induzir a apoptose, e a gente ainda tinha como coisa interessante que a survivina estava relacionada à quimiorresistência. E aí a gente começou a investigar se a ação delas era via modulação de survivina. De fato, os pacientes de melanoma expressam mais survivina, a survivina leva a uma pior sobrevivência desses pacientes, e nas células de melanoma a gente tem também uma maior expressão de survivina, das células em cultura. Só que, quanto maior a expressão de survivina, né, a célula fica mais resistente às prodigiosinas. É como se a superexpressão da prodigiosina ela levasse a uma maior resistência a essa terapia. A gente fez um ensaio de docking, a gente mostra que a prodigiosina é capaz, sim, de interagir com o domínio BIR da proteína survivina. A gente fez ensaios aumentando e silenciando a expressão de survivina. Então, aqui tem o dado do silenciamento da survivina, mostrando que, de fato, quando eu silencio a survivina, o meu efeito aumenta, né? Vocês podem ver aqui pelo ensaio clonogênico e pela redução da IC50, né, nas células silenciadas, que a gente tem, então, um aumento de sensibilidade, né, quando a gente silencia a survivina, mostrando a importância da survivina nesse processo. Aqui, não vamos entrar em detalhes dos Western blots, mas mostrando que os marcadores de apoptose eles estavam aumentados, né, nas células que eram tratadas, mostrando para a gente, então, que a indução de apoptose era uma via importante da ação dessas substâncias. Então, a nossa proposta é que a prodigiosina entra na célula, ela inibe BCL2, ela liga nas proteínas inibidoras de apoptose, e ela tem ainda efeitos, está na literatura, de modulação de quinase, mas tudo isso culmina com a ativação dos processos de apoptose na célula. Só para finalizar, os dados mais recentes, a gente tem mostrado o efeito dessa substância nas células resistentes ao vemurafenib, que é o inibidor de BRAF. Então, a gente tem duas linhagens que são resistentes ao vemurafenib por mecanismos diferentes, né? Seja por ativação de outras quinases irmãs da BRAF, seja por superexpressão de outros receptores tirosina quinase.
a gente tem, então, que muitos pacientes que se beneficiam da terapia com inibidor de BRAF, 6 meses depois, eles param de responder, e os mecanismos podem ser variados. Então, o que a gente fez? A gente começou a estudar a prodigiosina, que é a prodiginina da bactéria marinha, e a gente incorporou no nosso estudo o Obatoclax, que é uma prodiginina, vocês veem a mesma estrutura aqui desse sistema de anéis tripirrólicos, que já foi estudada clinicamente, é uma substância sintética e que tem 20 ensaios clínicos sendo conduzidos com ela. Ela mimetiza uma proteína que causa a inibição de genes da família de BCL2, que é a principal família de genes, né, de controle da antiapoptóticos. E a MCL2 seria a principal dessas proteínas no cenário do melanoma. Aqui mostrando para vocês que o Obatoclax ele é ativo na célula 19 resistente, a prodigiosina um pouco menos, e eles são menos ativos na célula 28 resistente. Mas, já que eu estourei totalmente o tempo aqui, esse resultado ele é corroborado com os ensaios que a gente tem clonogênicos, né? A gente mostra que a célula 28R é bem mais resistente ao produto natural da bactéria, um pouco menos quando a gente usa o Obatoclax, né? Apesar da gente ter uma certa resistência ainda associada, mas a gente quis entender o que essa célula 28 tinha de diferente, né, para justificar esses resultados. E eu queria mostrar para vocês, eu não vou detalhar aqui, mas que tanto o BCL2, L1, quanto o MCL1, que são as principais proteínas antiapoptóticas expressas no melanoma, elas estavam aumentadas na célula resistente ao inibidor de BRAF. E é justamente essas proteínas que são alvos do Obatoclax. Então, o Obatoclax, né, que é uma substância testada principalmente para leucemias e linfomas, ele pode ser uma ferramenta um instrumento de tratamento muito interessante para os pacientes que têm resistência ao inibidor de BRAF. Aqui, esse aumento de BCL2-L1 e MCL1, ele também está observado em pacientes. Isso aqui são dados, né, disponíveis de banco público, de transcriptoma de pacientes, comparando melanoma com nevus, que é um sinal benigno, né? Mostrando que essas vias, aquelas vias que a gente viu operantes nas células no laboratório, elas refletem a realidade dos pacientes. E aqui é o nosso último resultado, que eu acho ele fantástico, é que a célula resistente ao vemurafenib, gente, se vocês olharem, o vemurafenib não faz nada mais na célula. Quando eu combino com a prodiginina, aqui o Obatoclax, eu aumento totalmente a atividade e a resposta aos pacientes. Então, isso abre uma janela de ação que pode significar uma linha de tratamento a mais para aqueles pacientes que desenvolveram resistência. E agora a gente acabou mesmo, viu, Camila? A gente tem como perspectivas, né, a compreensão, entender mais o papel dessas vias antiapoptóticas na resistência do melanoma, como as prodigininas podem ser utilizadas nesse cenário, né? E aí o Obatoclax ele ganha uma importância especial, porque ele já tem todo o perfil de toxicidade, tudo que já foi feito, né? Porque ele já está em testes clínicos, e a gente traria aí uma perspectiva de uma nova terapia. Então, gente, finalizando, diversidade biológica, para vocês levarem para casa essa mensagem. Gera diversidade química e perspectiva de inovação. E o Brasil é o lugar ideal para fazer esses estudos, né? A gente precisa estabelecer redes de pesquisa para fazer esse tipo de pesquisa acontecer no Brasil, né? Existem centenas de fármacos esperando que a gente descubra, né, na nossa biodiversidade, atrelando novos alvos terapêuticos, também a terapia do câncer, e a mensagem final é a gente precisa conhecer para valorizar e valorizar para poder conservar, né? Fechando um pouco isso, eu convido aqui, né, eu agradeço, na verdade, meus colaboradores, a gente tem um time enorme
né, de pessoas que participam desse trabalho aqui na USP, na Unifesp, na Universidade Federal do Ceará, no exterior, as pessoas que colaboram com a gente, o grupo, né, aqui todo mundo feliz e contente, nossos mini farmacologistas aqui participando na nossa confraternização, a professora Sharon Prince, a nossa colaboradora da África do Sul, e as nossas agências de fomento, né, que, como é que eu posso dizer, fazem o apoio financeiro de tudo isso, mas também um agradecimento especial à Marinha do Brasil, porque sem a colaboração com eles, a gente nunca teria chegado ao arquipélago de São Pedro e São Paulo e a nossa coleção de bactérias que a gente tem de lá, né? Eles são entusiastas da nossa pesquisa. Não apareceu o slide que eu coloquei por último, mas eu quero convidar vocês para um evento que a gente vai fazer do Biota FAPESP. Na terça-feira começa uma série de seminários para discutir inovação a partir da biodiversidade. Então, quem tiver curiosidade nessa área, né, é mais do que bem-vindo. Com isso, eu termino, eu agradeço e peço desculpas aí, que eu acho que eu estourei o tempo uns 5, 10 minutos. Obrigada, gente. Obrigada, Letícia, pela palestra. Não, eu acho que quando o assunto é extenso, a gente precisa de um tempo mesmo, né? Como eu falei, esse tema é novo aqui para a gente, né? A gente não ouve falar muito disso, e eu acho que foi importante você fazer o contexto inicial também, de que essa pesquisa não é só um interesse seu, pessoal do seu laboratório, né? Mas o contexto multidisciplinar, e, enfim, tudo isso que eu acho que a gente tem tido muitas palestras aqui falando sobre essa questão da interdisciplinariedade, né? Então, a gente conversa muito, eu e você sempre fala muito dos químicos, da interação com os químicos e o tempo que você tem trabalhando com eles, né? E eu acho que isso, cada vez mais, a gente precisa realmente fomentar, porque acho que a ciência do século XXI, ela não é mais o que eu sei fazer, né? O que eu conheço, né? Se você não está interagindo com outras pessoas que complementam o seu trabalho, acho que basicamente você está fora, né, do circuito, assim, fica muito difícil realmente. A minha primeira pergunta, ela é um pouco assim, provocadora, quer dizer, uma vez que a gente descobre essas moléculas, uma vez que a gente vê o efeito, a gente descobre o mecanismo, a gente sabe explicar como elas atuam, como é que a gente avança no Brasil? É difícil. Porque fora daqui eu não vou nem comentar, mas aqui. Você está aí num reduto chamado São Paulo, que as coisas são um pouco diferentes. Mas, assim, no Brasil, como é que a gente avança a partir daí? Camila, não é fácil, né? Então, assim, a gente precisa ter noção que o Brasil, a gente tem 2 medicamentos que foram discutidos, foram desenvolvidos no Brasil, né? Que é o Axeflan, anti-inflamatório, e o Eleva, né, para disfunção erétil. Ou seja, a gente está muito longe de ter, assim, infelizmente, a gente tem a indústria, ela se voltou muito, né, para com a política dos genéricos, tudo, ela adquire a matéria-prima fora, né, da China, da Índia, e o medicamento é envasado aqui no Brasil, né, formulada, a formulação final. Então, assim, a nossa capacidade de inovação ficou muito aquém. Mas aí eu devolvo a provocação para você. Eu não acho que falta capacidade. Por quê? Porque a gente sabe fazer química, a gente sabe fazer descobrir os novos mecanismos, a gente tem uma escolas farmacêuticas excelentes, né? A gente tem capacidade de fazer os ensaios clínicos, talvez falte aí muito do estímulo à nossa indústria para assumir esse risco, e aí ela precisa de uma parceria do governo. Mas vamos lá, olha a pandemia, o que é que ela nos fez? Ela nos fez ficar apavorados, porque ia faltar os medicamentos do kit intubação. Do ponto de vista químico, certo? Um bloqueador de junção neuromuscular, que é uma das coisas que iam faltar, que está lá no kit de intubação, o Brasil tem capacidade para fazer isso, do ponto de vista de síntese, assim, com o pé nas costas. E a gente não faz, a gente não transfere a inovação da nossa capacidade adquirida de pesquisa para a nossa indústria, e aí
eu bato muito na tecla que ciência, gente, é soberania. Tecnologia é soberania. Então, se você não tem condições de desenvolver um fármaco tão simples quanto um bloqueador de junção neuromuscular, né, você está refém do resto do mundo. Então, assim, não é fácil. A gente protege, a gente faz patente, a gente participa aqui o ICB fez uma iniciativa muito bacana que foi ele contratou uma empresa de inovação que chamava Emerge ICB, sabe? Então, ele identificou as 20 tecnologias mais promissoras, né? E a gente foi para uma rodada de conversa num centro de inovação com as agências de inovação das universidades e com os departamentos de inovação da indústria farmacêutica. Então, assim, a gente sentou numa mesa para conversar. Eu já acho que isso é um avanço enorme, né? A gente teve um consultor nós tivemos um projeto que foi desses 20, e o consultor viu os nossos resultados, o consultor deu dicas do que a gente poderia fazer. Então, assim, você me conhece o suficiente, sabe que eu sou patologicamente otimista. Então, assim, a capacidade instalada a gente tem. Agora, a gente precisa mudar a mentalidade da nossa indústria, e eu não vou dizer só assim, botar a culpa na indústria. São processos muito caros. Se a gente quiser ter medicamentos brasileiros, a gente vai ter que ter uma parceria. Universidade, indústria, governo, para fazer isso acontecer. Capacidade, a gente tem. Não, eu acho, é isso mesmo, quer dizer, a gente na Fiocruz tem um programa chamado Inova Labs, e aí esse programa ele foi mais ou menos nessa linha também, procurando inovações dentro da Fiocruz, treinando os grupos de pesquisa / equipes de trabalho para essa área da inovação tecnológica, etc. Então, acho que, assim, talvez seja já uma mudança das instituições, né, de tentar fomentar isso e tentar encontrar os talentos também que queiram perseguir esse tipo de trabalho, né? Porque, assim, tem o cientista que descobre e desvenda o mecanismo, mas a gente também precisa de pessoas que depois vão continuar isso na rota da inovação, né, da regulação, das agências, né, etc. Então, eu acho também que a gente tem que fomentar esse tipo de pessoa e esse talento, porque é um outro tipo de trabalho, né? E às vezes não dá para o cientista fazer absolutamente todas as frentes, né? Não, eu, por exemplo, outro dia a moça ficou brava comigo porque eu falei que a partir de um determinado momento do processo de desenvolvimento de um fármaco, quando você entra nas etapas de desenvolvimento, e aí eu estou falando agora de toxicologia pré-clínica, né? E depois os clínicos, a gente não tem, a universidade não tem condições de pagar essa conta. Isso tem que já ser feito numa parceria com a indústria, é assim que acontece no mundo inteiro. Né? Então, assim, é um pouco sonhador da nossa parte achar que a universidade vai ter condições de fazer isso e entregar um produto pronto para a indústria. Não é nosso papel fazer isso. Sim, nosso sim. papel é gerar a semente da inovação, é descobrir, exatamente. Eu também fiquei. O Ricardo faz uma pergunta aqui que eu também fiquei pensando. Vocês, então, o foco de vocês são as moléculas anticâncer, você tem os modelos. Como é que faz? E aí volta para o nosso projeto que ainda não aconteceu. Vocês testaram ou pretendem testar essas moléculas em modelos de doenças infecciosas? Olha, A Letícia não faz doenças infecciosas, né? Mas, enfim, ela tem muita vontade de que isso aconteça. Para mim, o nosso banco de bactérias e de substâncias é um tesouro que deve ser dividido, certo? Então, eu tenho uma colaboração com a minha colega Laila Spíndola, da UNB, para ver atividade inseticida. A Laila tem um projeto imenso com o Ministério da Saúde para ver atividades sobre a Aedes aegypti. A gente cresce, eu tenho uma pós-doc aqui no laboratório, paga pelo projeto, que cresce todo o banco, produz extrato e manda para ela, e a gente segue, a gente já tem vários hits interessantes de atividade inseticida. A gente tem uma colaboração com o pessoal da microbiologia para testar atividade contra bactérias resistentes, né, cepas clínicas e também fungos. Então, assim, as parcerias, né, Camila, elas estão acontecendo. A gente não começou ainda, de fato, a avaliar, por exemplo, né, as chamadas doenças negligenciadas, mas, assim,
principalmente para a atividade antimicrobiana, eu diria que é, assim, é uma responsabilidade nossa. Primeiro, porque a gente precisa muito desenvolver novos agentes, né, antimicrobianos. E segundo, porque a gente testa bactéria e é sabido já que a bactéria ela produz substâncias que muitas vezes são para se comunicar com outras bactérias. E aí está a raiz da atividade antimicrobiana. Né? Então, hoje em dia, a gente tem projetos onde a gente, por exemplo, faz o genome mining de genes de resistência. Então, a partir da identificação dos genes de resistência, a gente seleciona aquelas cepas para crescer, produzir os extratos e avaliar a atividade em bactérias resistentes. Né? Então, assim, tem muita coisa, Ricardo, para fazer. Agora, de novo, a gente colabora, assim, eu acho que eu tenho colaboração com uns 50 grupos diferentes. Nós estamos sempre dispostos a colaborar. Eu acho que isso volta, né, para a questão da gente ter plataformas de teste, né, de alta performance para você poder fazer screenings grandes, né, compreensivos, porque é daí que a gente vai começando um pouco. Nessa peneira a gente ainda faz, talvez, na minha opinião, um pouco caseira demais, a gente tem que automatizar para poder ter resultados rápidos, né? Porque assim como tem as bibliotecas sintéticas, né? Por que não também rastrear os produtos naturais de maneira igual, né? A Cláudia faz uma pergunta aqui também que eu acho interessante. Se você não puder sintetizar as substâncias, né? O que é, digamos assim, que é muito promissor, mas não é sintetizável, entre aspas. Como é que seria possível tentar obter diretamente da natureza? Seria possível estabelecer colônias, coisas assim, para extração direta? Essa é a nossa proposta. No momento que a gente foca o nosso screening em bactérias cultiváveis, a gente abre a possibilidade de melhorar essas bactérias para a produção por elas, né? Então, assim, a gente já tem o primeiro produto de bactéria marinha que entrou em ensaios clínicos, que é a Salinosporamida A, que foi desenvolvida pelo professor Bill Fenikel, lá que eu trabalhei com ele na Califórnia. A produção é toda feita fermentação. Agora, é claro que uma produção via fermentação é uma produção complicada, porque você, né, gera resíduos, tem uma série de coisas que você tem que pensar. Mas é possível, Cláudia, a síntese de A a Z ela é virtualmente impossível para essas substâncias. Por quê? Porque ela é muito cara. A indústria só vai sintetizar aquilo que tem, sei lá, 8 passos a síntese. As moléculas, a trabectedina, se não me engano, a melhor síntese são 59. O que é que eles fizeram? Um professor da Harvard, essa já está na clínica, ele encontrou uma outra bactéria que produzia o sistema de anel do alcaloide, né, que é tetrahidroquisolínico, eu acho o nome, que eles não conseguiam sintetizar. Então, a partir daquele intermediário, aí eles têm, hoje em dia, 5 passos e sintetizaram. Aí a substância entrou na clínica. Porque era substância isolada de uma assídia. Eles fizeram maricultura, eles produziram 250 toneladas de assídia. Então, eles fizeram isso lindamente. Mas trabalha com 250 toneladas de assídia no laboratório. Quanto solvente você precisa usar? Continua sendo impraticável, porque não é sustentável, não é economicamente viável. Mas a resposta as bactérias talvez sejam as mais versáteis para a gente conseguir melhorar e produzir a partir do próprio recurso natural, ou usar uma inspeção heteróloga, usar, né, tentar cloning, hoje em dia tem 1 milhão de possibilidades. Uhum. O Mittermeier pergunta assim, então a Letícia já mencionou moléculas sendo empregadas na prática, na clínica, né, já deu alguns exemplos aqui. O Mittermeier pergunta assim, como é que são os obstáculos para estabelecer parcerias internacionais, considerando que você está trabalhando com a biodiversidade brasileira, que a gente tem o CISGEM, etc. Quais são os obstáculos? Acho que é uma palavra até amena, mas vamos lá. É muito difícil. Então, assim, a gente tem autorização para tudo que a gente faz.
né? Mas a gente não tem autorização para mandar isso para fora do Brasil. O que tem acontecido é que muitas, por exemplo, as prodigininas que a gente encontrou, elas não são produzidas, elas não são patrimônio brasileiro. Elas são produzidas por milhões de espécies de bactérias diferentes. Então, muitas dessas substâncias a gente acha numa fonte marinha, mas elas já são comerciais. E aí a gente consegue evitar as questões, né? Porque qualquer grupo no mundo pode comprar a substância e estudar essa substância. Então, assim, a realidade, hoje em dia, por incrível que pareça, é que a nossa colaboração internacional é de lá para cá. Então, hoje a gente está depositando, ontem mesmo a gente estava numa reunião para depositar uma patente de uma substância que começou o estudo, ela já é comercializada hoje em dia, mas foi descoberta na Califórnia. E eles mandaram para a gente estudar aqui. Então, assim, o Brasil é tão difícil que é mais fácil a gente receber a molécula do que a gente mandar a molécula. Agora, a gente tem parcerias. Por quê? Porque as nossas substâncias mais promissoras que a gente encontrou hoje em dia, elas não são produzidas apenas pelas nossas bactérias. Então, os nossos colaboradores internacionais, que fazem parte dessa cadeia, né, de estudo, eles podem adquirir a molécula fora do Brasil, independente da nossa bactéria marinha. É o que a gente tem conseguido fazer. Mas, de novo, eu sou otimista. Eu acho que não é impossível, né? A própria Laila, que é desse projeto do Aedes aegypti, ela conseguiu a autorização do CEGEM para levar todo o banco dela de extratos de plantas do Cerrado para o NCI. E ela ensaiou tudo lá, testou e trouxe de volta. Então, assim, é trabalhoso, mas pode acontecer. O Daniel pergunta se você tem perspectiva de ensaio clínico com essas moléculas inibidoras de apoptose em melanoma. Daniel, ainda não. Ah, Daniel, saudade de você, viu? Cadê você aí? A gente não tem ainda a perspectiva. Esses resultados que eu mostrei agora com o Batoclax, eles são, tipo, muito, muito novinhos. A aluna acabou de obter, e a gente, tipo assim, a gente mostra que reverte a resistência, mas a gente não sabe ainda como, né? Então, a gente está fazendo todo o estudo das vias de apoptose da célula para entender o papel disso dentro dessas células resistentes e naive. Agora, a ideia é que a gente consiga, uma substância como essa, talvez, seja mais fácil da gente pensar nisso. Por quê? Porque ela já está em ensaios clínicos, né? Talvez é uma questão de apresentar isso para a própria indústria que fez a molécula, né? E aí, a Marilda pergunta... Essa parceria com o Complexo Econômico Industrial da Saúde deve ser realmente realizada, mas precisa da organização de cada instituição, inclusive dos NITs. Como que você acha que esse movimento pode ser realizado e efetivado? Olha, Marilda, eu acho o seguinte, acho que a gente tem um trabalho, a gente tem dois caminhos na minha visão. Quer dizer, eu vou falar de dois, mas talvez tenha um outro. Primeiro que eu acho que a gente tem uma organização institucional, né? Então, assim, eu acho que tem que ter, por exemplo, aqui na USP, a gente tem a AUSPIN, a gente tem que ter uma assessoria da instituição, porque uma coisa é eu saber coletar minhas bactérias, fazer os ensaios, extrair, interpretar meus resultados. A outra coisa é eu saber do mundo, né, e das nuances dessas parcerias, a gente precisa de ajuda. De novo, a gente precisa, e esse projeto que a gente submeteu agora, que eu não sei se vai ser aceito, né? A gente está propondo um CEPID, FAPESP, a gente tem todo um braço de inovação, a gente tem todo um braço de pessoas da Faculdade de Economia e Administração para ajudar a gente nisso, pessoas que estão relacionadas com a inovação tecnológica. O que eu acho é isso, o que eu acho é que as equipes, a gente precisa conversar, né? Então, a gente precisa ter esse guidance da nossa instituição. Por outro lado, eu também acho que a gente tem que estimular os nossos alunos, os nossos recém-doutores, que existe vida virtuosa fora da universidade. Então, assim, eu tenho conversado muito com meus meninos aqui, que eles podem, por exemplo, fazer um acordo USP e uma startup deles, né,
para começar a pregar alguns desses extratos e produzir de forma mais padronizada, né? Com o método, a gente está tentando fazer umas estratégias agora de química verde para não gerar resíduo de solvente, e eles podem, nessa pequena estratégia, aí eu acho mais factível no Brasil para a indústria de cosméticos, trabalhar junto e procurar, por exemplo, novos aditivos, novos estabilizantes, sabe? A gente pode pensar no lado assim, institucionalizado, que talvez seja a parceria mais com as grandes empresas, e a gente pode pensar que não deixa de ser institucionalizado, mas na estimulação desses jovens doutores a ocupar esse nicho que está desocupado. E aí eu, infelizmente, vou falar contra mim mesma. Eu acho que o fármaco talvez seja o caminho mais difícil, porque é da regulamentação e do investimento e do risco mais complicado. O cosmético, o serviço ecossistêmico, ou seja, hoje em dia você tem um monte de empresas sendo apoiada pelo programa PIP-FAPESP, né, que é o Programa de Inovação à Pesquisa, Programa de Incentivo à Pesquisa e Inovação da FAPESP, nas pequenas empresas, que são voltadas à restauração, ou seja, tem empresa que eu acho lindo, empresa que cria abelha para polinizar determinadas culturas, sabe? Você tem possibilidade de inovação em biodiversidade que vai muito além do bioproduto. Então, assim, existe um mercado imenso para os nossos jovens doutores. Não estou dizendo que é fácil, viu, gente? Mas fácil não é mais. Fácil não é fácil passar em concurso, porque não tem concurso, né? Está difícil de passar em todo mundo em concurso, mas eu acho que a gente tem o Sebrae, tem linha de financiamento, tem o programa Centelha, tem aqui em São Paulo tem os programas de inovação da FAPESP. Então, assim, eu acho que, da mesma forma que eu acho que na melhora dos nossos indicadores sociais, as pequenas iniciativas vão fazer toda a diferença, eu acho que na inovação, as pequenos empreendedores podem fazer toda a diferença. Não adianta a gente esperar, assim, não vai ter um momento em que essa realidade vai mudar, né? Se me deixar, eu falo a manhã inteira, viu, Camila? Fala, é verdade. Eu tinha pedido para ela falar também sobre questões de gênero, mas ela disse que dessa vez não dava não, então na próxima vez Não, ela eu vem falar falo. sobre isso. Porque Não, sim, não. eu vou falar só que no meu laboratório, 65% dos alunos formados são mulheres. Aí, pronto, tá dado o recado. Então, eu acho que a gente tem muito para pensar e absorver dessa palestra, né? Eu queria que vocês usassem o botão de reação para parabenizar a palestrante, os e as que desejarem, obviamente, né? Para ela ver na tela aí a repercussão. Eu acho que a Letícia falou de muitas coisas importantes aqui hoje, e ela falando logo no começo da preservação e etc, né? E eu fiquei pensando aqui em Salvador a gente come bastante frutos do mar e peixe, né? E por ser uma cidade litorânea e etc. E outro dia eu estava ouvindo um podcast e o apresentador falando sobre pesca sustentável, né? E tudo isso, e eu fiquei pensando, eu falei, será que as pessoas que comem peixe e frutos do mar aqui em Salvador, será que elas pensam de onde veio isso, né? Será que essa pesca é sustentável? Será que isso daqui respeita, né, as normas e regulações, né, a questão da lagosta, do período de defeso? Será que as pessoas estão cientes sobre isso tudo, né? Então, são milhares de questões que a gente tem, né? Quer dizer, hoje a gente falou de ciência a partir da biodiversidade, mas a gente pensa em biodiversidade, a gente pensa em conservação, e, enfim, então é um assunto para milhares de palestras, né? E eu espero que a Letícia tenha trazido aqui uma fagulha para vocês, uma centelha de reflexão sobre isso tudo e o potencial que a gente tem aqui de desenvolvimento tecnológico mesmo. É uma Então, eu alegria estar aqui. queria agradecer de novo a Letícia por ter vindo aqui falar para a gente. Queria agradecer a todos e todas que vieram, comentaram, fizeram perguntas e assistiram. E queria dizer que a gente continua semana que vem, nesse mesmo horário, 9 horas, aqui nesse canal. E as palestras ficam disponíveis no YouTube para quem não puder ter assistido, no YouTube da Fiocruz Bahia. Então, obrigado a todos e todas e uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Camila, e todos vocês aí da Fiocruz. Foi ótimo.
Ótimo. Tchau, tchau. Tchau.